Qual a diferença entre sentir fome e passar fome? Para os mais letrados, pode parecer um jogo de palavras quando a realidade no planeta apresenta contornos preocupantes. Seria a fome o reflexo da inexistência de alimentos? Ou incapacidade de produzir o que a população precisa para não passar fome? Os dados divulgados sobre a fome no Brasil e de resto no mundo todo precisam ser analisados. Segundo a divulgação, o Brasil tem 10,1 milhões passando fome. E a insegurança alimentar aumentou nos últimos anos e atinge cerca de 70,3 milhões de pessoas no nosso país, um terço da população. No mundo, os números chegam a 735 milhões com fome e 2,4 bilhões em insegurança alimentar. Os dados foram publicados ontem no relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, feito por 5 agências da Organização das Nações Unidas. Falta comida ou acesso a ela? Entendo que é uma questão estrutural exigindo ações diversas para que a produção de alimentos ou acesso a eles não se dê apenas para quem tem dinheiro. Alguns exemplos de hortas caseiras para ser algo muito simples e singelo em pontos isolados do país são exemplo de ações que pode colocar na mesa alimentos nutritivos e a baixos custos. Só dá um pouco de trabalho, mas é muito mais barato. Será que existem pessoas que moram no campo ou numa pequena extensão de terra passando fome? Os efeitos da pandemia foram marcantes e no Brasil a prevalência da insegurança alimentar severa passou de 1,9% entre os anos de 2014 e 2016 para 9,9% entre 2020 e 2022, o que representou 21 milhões de habitantes na situação. O total de pessoas que passam fome de lá para cá entre esse período caiu em 6,5%, ou seja, 12 milhões de pessoas, passando para 4,7, que dá um número informado pela ONU de 10,1 milhões de pessoas. A recuperação ocorreu, pelo menos em parte, mas o número final ainda é superior ao observado antes da pandemia, revelando que é possível reverter desde que os esforços sejam mantidos. Quando pergunto se temos alguém no campo passando fome, é para mais uma vez valorizar a condição de vida que o homem pode ter no campo, nas pequenas comunidades, onde pode plantar praticamente tudo para ter uma alimentação completa e saudável. A fome exige um combate permanente porque se confunde com a fome do saber, do esclarecimento que nos leva a progredir como pessoa, a ponto de prover o próprio sustento de forma digna. Quem sabe a fome tem certa dose de egoísmo que se evidencia nos desperdícios de toda a ordem e de excessos cometidos por alguns poucos, que quem sabe seria o suficiente para aplacar a fome de tantos. Um grande abraço. Eu volto amanhã